Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos hoje mais um dia, uma oportunidade, né? Como estamos estudando alguns assuntos a respeito da igreja. Hoje nós vamos estudar palavras, né? Que descrevem os membros da igreja. São assuntos muito interessantes, né? E esses assuntos são assuntos que a gente precisa de um pouco mais tempo para tratar. E hoje eu vou estar tratando isso em dois assuntos, né? Vou estar tratando essa semana uma parte, né? E a semana que vem vai ser a continuação desse assunto. Neste momento, vou fazer um minutinho de oração, né? Nesse minutinho de oração, logo após, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta na carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16, né? Vamos fazer um minutinho de oração, logo a seguir nós vamos dar início ao nosso ensino aqui. Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, neste momento, Deus, te agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, por tudo quanto o Senhor Deus tem nos concedido, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Deus, neste momento eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por muitas das vezes, Senhor, tudo aquilo que nós viemos fazer, ou falar, ou agir, ou pensar, que muitas das vezes não está de acordo com a Tua vontade. Mas o Senhor é um Deus tão poderoso, tão sábio e tão amoroso, Senhor, que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Deus, eu te peço, meu Deus, que abençoe, Senhor, cada pessoa que vai estar presente nessa live, aqueles que vão estar assistindo, Senhor, logo após. Te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor, meu Deus, alcance essa pessoa, eles possam, Senhor, ser abençoados grandiosamente através da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Te peço neste momento, meu Deus, que nos conduza, Senhor, neste ensino aqui, que o Teu Espírito e a Tua palavra, Senhor, possa convencer cada pessoa, meu Deus, que vai estar, meu Deus, estudando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar estudando palavras que descrevem os membros, né, da igreja, e nós vamos falar um pouco a respeito de 5 palavras que, na realidade, elas descrevem a natureza e o significado de ser membro da igreja, né? E nisso nós vamos estar refletindo hoje um pouco a respeito desse assunto. Como vocês sabem, né, na semana passada nós estudamos um pouco em questão dos membros, né, da igreja, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua finalidade na igreja, né? E isso cada um de nós temos que descobrir, né? E aquilo que nós somos úteis, né, na igreja, e algo que assim a gente precisa descobrirmos isso. Isso você descobre como, né? Vendo os seus dons, as suas habilidades, né, as suas capacidades, e nisso você vai descobrir, né, qual parte do membro que você é e qual finalidade este membro tem em decorrer do crescimento tanto seu como também da obra de Deus, né? Então vamos lá ler a carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16, que nos diz assim, ó: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor, né? Então é uma das coisas que a gente vê muito na carta de Paulo. Paulo trata em vários assuntos, né, em relação à igreja, em relação aos membros da igreja, em relação como Cristo, a cabeça da igreja, né? E nós simplesmente como membros do corpo de Cristo. Para a gente falar um pouco em questão disso e desse assunto que a gente vai estar tratando aqui nessa noite, então a gente vai hoje refletir, né, sobre o significado de cada palavra que descreve a questão dos membros da igreja, né? Uma delas nós vamos ver o que significa ser cristão, o que significa ser irmão, o que significa ser crente, o que significa ser peregrino
e o que significa ser servo, né? Então a gente vê como a parte da igreja, né, em questão dos membros da igreja, como a Bíblia trata e descreve, né, em questão desses textos que a gente vai estar trabalhando aqui nessa noite, em questão da própria cada palavra se define, né, em questão dos membros da igreja. Algo que, como membros, né, do corpo de Cristo, né, e como Cristo, que é o próprio cabeça desse próprio corpo, qual toda a nutrição, toda a edificação, toda a glorificação vai no nome da pessoa de Cristo, algo que a gente começa a compreender e a entender, né, como cristão, como a gente deva crescer, amadurecermos, tanto na fé, na comunhão com os santos, na comunhão com a igreja, né, em si, e acima de tudo a comunhão com o próprio Deus, né? Algo que a gente vai entender e compreender a respeito da questão da igreja, né? Nós vemos que a finalidade de cada membro, né, na igreja, ele deva simplesmente crescer, a cada um de nós. Uma das coisas que a gente entende em questão do crescimento, a gente pode analisar as cartas, por exemplo, não somente as cartas, mas o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é um livro praticamente histórico e mostra em questão da edificação dos primeiros crentes, né, da sua vida, da sua comunhão diária. Nós vemos a descida do Espírito Santo, nós vemos em questão de Pedro e João, nós vemos em questão de Paulo, né, nós vemos em questão de vários grandes homens de Deus que viveram uma vida piedosa, porque justamente eles procuravam crescer, né, na graça e no conhecimento da pessoa de Deus. Então vamos lá adiante. O corpo de Cristo, a igreja é composta de homens e mulheres que voluntariamente se renderam ao Espírito Santo e entregaram a sua vida ao controle de Cristo. Né? A gente sabe que todos nós viemos a Cristo, o aceitamos, né? Reconhecemos que sem Ele nada nós somos, reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer, reconhecemos que a graça de Deus veio à nossa vida e automaticamente, ou seja, nós fazemos essa junção como, né, o corpo de Cristo, estamos ligados, né, numa só fé, numa só comunhão, num só propósito. Então, o que a gente começa a entender em questão disso, né? Que todo membro de um corpo, ele precisa, né, de outro membro, talvez para se locomover, talvez para pegar, ou talvez simplesmente para mirar, né? Em questão do olho, em questão do olfato e outros membros que nos descreve na carta de Paulo, né? Paulo começa a descrever isso em 1 Coríntios, nós vemos isso descrito de uma forma assim comum, né? Paulo trazendo uma analogia, um entendimento em questão do corpo, mostrando em questão da própria igreja. Então, em questão desses assuntos que a gente vai tratar, né? O primeiro aqui nós vamos falar em questão da igreja como membro, né? E uma das palavras que define em questão dos membros, ou seja, nós vemos que a Bíblia chama os cristãos de primeiros, que chama, né, as pessoas que vieram a Cristo como cristão. Automaticamente a gente vê isso, né? Quando Jesus simplesmente chamou os apóstolos para que viesse o que? Seguia ele, né? Ou seja, quando a gente simplesmente entrega a nossa vida à pessoa de Cristo, ou seja, nós passamos a ser o quê? Um seguidor da pessoa de Cristo. E automaticamente, como que a gente passa a ser seguidor da pessoa de Cristo? É aquilo que está narrado, né, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né, que fala, todos quanto receberam, deu o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, né? Então, ou seja, uma coisa que difere um filho de uma criatura, ou seja, na realidade nós passamos a ser filhos de Deus, na medida que o quê? No momento que nós aceitamos, né, a pessoa de Cristo, nos realmente rendemos a Ele, reconhecemos Ele como o Pai da nossa vida. Né? Agora, quando a pessoa não toma essa decisão na sua vida como cristão, né, em ser como o seu próprio mestre, no seu ensinamento, no seu seguimento, né, ou seja, a pessoa passa a ser o quê? Continua sendo o quê? Uma criatura. Né? A criatura, ou seja, é aquele que criou a pessoa, mas filho, nós recebemos a doação como filhos, como o qual nós clamamos Pai, no momento que nós o quê? Aceitamos a pessoa de Cristo. Né? Então, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu recomendo você simplesmente aceitar Ele como único, suficiente e salvador da sua vida. Daí você vai passar a ser filho de Deus e não criatura. Né? Ou seja, criatura é aquilo que foi criado pelo Criador. Né? Mas filho, ou seja, você tem que o quê? Aceitar a pessoa de Cristo, reconhecer que realmente você
é um pecador, que você precisa de Cristo na sua vida para viver conforme os ensinamentos do próprio Cristo, né? Então vamos lá, mais adiante. Agora, como membros da família de Deus, convivem em unidade, respeito das diversidades, são um padrão de fidelidade para os não regenerados. Tem a missão de adorar a Deus, ser como Jesus, andar em comunhão uns com os outros, servir uns aos outros e anunciar as boas novas da salvação aos perdidos, né? Então, ou seja, a gente somos membros do corpo de Cristo, né? Somos da família de Deus agora. Então, ou seja, a nossa finalidade, a nossa vida tem que ser dirigida simplesmente pela pessoa de Deus. Nós temos que viver um padrão de fidelidade, nós temos que viver um padrão de comunhão diariamente com os demais irmãos. E isso nos mostra, né, em questão do crescimento, da maturidade espiritual e do crescimento, né? Então, Paulo também chega a dizer isso em Efésios, que nós devemos o quê? Despojar-nos, né, do velho homem que simplesmente só quer fazer aquilo que é de errado. Ou seja, nós temos que nos revestirmos do novo homem, né, que foi transformado pela pessoa de Cristo, o momento que você ouviu a palavra de Deus, o momento que a graça de Deus te alcançou naquele momento ali, você tem que viver automaticamente um padrão bem melhor e melhor do que aquele que você antes vivia. Uma das coisas que a gente tem que saber definir, né, é em questão de caráter, em questão de em questão de caráter, né? Caráter é uma coisa que simplesmente a gente nasce com ela, a gente aprende, a gente vai amadurecendo, né? Em questão que nosso caráter ele vai sendo transformado, os nossos pais trabalham na nossa educação, né? No momento ali da nossa infância e automaticamente a gente vai ter o nosso caráter mudado. Agora, ninguém é bom porque quer, né? Ou seja, todos nós sabemos que nós precisamos, né, de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus para que a nossa vida venha a ser o quê? Completamente mudada e transformada. Porque o homem simplesmente ele não quer fazer aquilo que é bom, né? Quando a gente fala em questão de homem, a gente fala em questão das pessoas. As pessoas automaticamente elas voltadas para fazer o mal, né? O que muda as pessoas, né? Automaticamente, não é somente a questão do seu caráter, mas também em questão de quê? A palavra de Deus, os princípios que a Bíblia diz, em questão que a Bíblia diz, e isso nos mostra que nós somos verdadeiramente cristãos transformados por aquilo que Cristo fez nas nossas próprias vidas, né? Então, ou seja, ninguém vem a Cristo porque quer, ninguém vem a Cristo porque simplesmente acha que às vezes a pessoa vem a Cristo não acha porque simplesmente vai perder a sua salvação ou que vai perder a sua salvação ou algo assim. A pessoa vai, a pessoa de Cristo, porque automaticamente ela ouviu a respeito do amor de Deus, ouviu a respeito da graça de Deus que veio sobre a sua vida e automaticamente a sua vida foi transformada pela própria pessoa de Deus. Então hoje que a gente analisa em questão de ser cristão, e são algumas palavras que definem os membros do corpo de Cristo, né? Ou seja, é mais o que nós nos tornarmos mais parecidos com a pessoa de Cristo, né? Então, para a gente se tornar mais parecido com a pessoa de Cristo, né? Conforme a gente está estudando em questão de 5 palavras que definem os membros da igreja, uma das palavras que define é em questão da gente ser cristão, né? Ou seja, ser cristão é o que? É o modelo que a gente deve seguir a respeito da pessoa de Cristo. Né? E Paulo chega a dizer isso em sua carta aos Coríntios, falando, né, que era bom, né, que todos fossem como ele, era o que? Imitador da própria pessoa de Cristo. Então, ou seja, para a gente ser como Cristo, a gente simplesmente tem que o quê? Viver aquilo que Cristo procura, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, viver de acordo, né, com o que Cristo nos ensina na sua própria palavra. E isso é algo que vai moldar o nosso caráter, vai mudar a nossa vida a cada dia. Nós vamos parecer mais com a pessoa de Cristo. Isso é algo que requer tempo, requer maturidade, requer conhecimento a respeito da pessoa de Deus, requer conhecimento da palavra de Deus, requer o que? Uma vida de comunhão diária com a pessoa de Cristo. E à medida que a gente começar a convivermos mais com as coisas de Deus, convivermos mais com o reino de Deus, mas nós vamos nos tornarmos como o nosso mestre, né? No nosso viver, na nossa vida diária, na nossa conduta, nas nossas ações, né? Isso nós vamos sermos dirigidos por Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, né? Então isso é algo que nos mostra como verdadeiramente nós somos cristãos, amadurecidos, né? Na própria pessoa de Cristo. Então,
Uma das coisas que uma das coisas que nos mostra como a gente ser como cristão vai ser a nossa vida diária com a pessoa de Cristo, tá? Se você conviver mais com a pessoa de Cristo, você vai se tornar mais parecido com Ele, né? Então hoje a gente vê que no meio da nossa sociedade, né, com o mundo que a gente vive, tantas pessoas preocupadas de um lado para o outro, o que há de fazer, o que há de comer, o que há de beber, o que há de ser, né? As pessoas não gastam mais tempo com a pessoa de Cristo, ou para ir à igreja, congregar, né, estar em comunhão com os irmãos, estar em comunhão, né, com o próprio Deus, naquele culto ali congregacional, numa forma de adoração e gratidão à pessoa de Deus, né? Então, não muitos anos depois da ressurreição e ascensão de Cristo, este nome familiar foi usado como apelido para descrever os membros da primeira igreja gentílica, né? Então, ou seja, após a morte, a ressurreição e ascensão de Cristo, nós vemos que, antigamente, nós vemos que a igreja, né, nós vemos que o Império Romano, nós vemos que os próprios judeus, os próprios sacerdotes, eles tinham, os cristãos, né, tinham seguidores da pessoa de Cristo, né? Então, ou seja, isso não foi algo muito distante, né? Foi logo, ou seja, na primeira era da igreja. Nós vemos que a igreja foi chamada, né, primeiramente como cristão, foi chamado como cristão. Isso a gente vê que a primeira vez que os cristãos foram chamados, né, como cristão está no livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 11, versículo 26, que diz assim, ó, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Né? O termo cristão se compõe da palavra grega que significa Messias ou Cristo, ungido, mas a terminação latinal usual que significa partidário de a junção dessas duas palavras significa o quê? Seguidores de Cristo, né? Então, ou seja, o Império Romano, né, tanto os judeus como os gregos naquela época, eles apelidaram, né, as pessoas como seguidores de Cristo, né? Ou seja, apelidaram eles como o quê? Cristão. Isso foi na primeira era da igreja, né? E nessa primeira era da igreja, simplesmente apelidando eles como chamavam eles de cristão, porque simplesmente eles eram seguidores do próprio Cristo, né? Ao qual nós vemos que foi morto, crucificado, né? Morto e crucificado, ressurgiu, ascensão, e logo após nós vemos que Cristo passou um período de 40 dias dando instrução aos apóstolos, né, como a igreja ia funcionar, dando instrução a eles que eles viessem ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus e viessem, né, ter essa autoridade para que viessem pregar o Evangelho. Né? Então, ou seja, Cristo passou esses 40 dias, praticamente após a sua ressurreição, ali para ensinar os seus discípulos em questão a respeito da igreja, em questão como as coisas iam ficar e simplesmente para ver se realmente eles estavam treinados e capacitados para ir divulgar o Evangelho. Né? Então a gente vê que o primeiro termo que os cristãos foram chamados foi na igreja de Antioquia. Tá? Vamos continuar aqui mais adiante. Né? Paulo também emprega essa palavra, né, cristão, nas suas cartas, mas usa uma frase bem semelhante. Conheço um homem em Cristo. Né? O Cristo vive em Cristo, como planta e vive no solo, assim produz o fruto. O nome cristão generalizou de tal forma que pouco tempo todos os membros das igrejas de Cristo foram assim chamados. Não houve outro nome que representasse tão bem os discípulos de Cristo, né? Então, ou seja, não teve outro nome para empregar, né? Para empregar em questão dos primeiros discípulos da pessoa, dos primeiros discípulos que eram o quê? Aprendizes a respeito da pessoa de Cristo, né? Eles eram seguidores de Cristo. O Evangelho naquela época cresceu de uma forma tão grandiosa, né, que nós vemos que até mesmo, né, os sacerdotes do próprio templo pediram, né, tanto a Pedro e João que parasse de falar, de ensinar a respeito da pessoa de Cristo. Então nós vemos uma era que simplesmente, né, tanto o Império Romano simplesmente não conseguiu, né, em questão de reter a igreja que viesse crescer. Né? Nós vemos que houve muitos martírios, né? Muitos foram martirizados por causa da pessoa, por causa de seguir a Cristo, foram martirizados por causa da sua fé, simplesmente por crer, né, no Evangelho, e crer e também de ser o quê? Discípulos de Cristo, né? Ou seja, eles eram aprendizes, eles eram conhecedores a respeito de Cristo. Então os apóstolos, eles trabalharam grandemente, né, na divulgação do Evangelho, eles trabalharam, levantaram bastante igrejas, tanto naquela época, que levantaram para divulgar a respeito da pessoa de Cristo.
Então isso a gente vê no primeiro século da igreja, a primeira era, né? Como os cristãos cresceram de uma forma assim tão grandiosa, porque não somente eles viviam como membros do corpo de Cristo, né? Mas também como nós vemos que simplesmente, né? Eles eram aprendizes do seu próprio mestre. Então nós vemos a maior definição da palavra aqui, né? Que define em questão dos membros de Cristo, de membros, né? Da igreja de Cristo, nós vemos o quê? Cristãos, né? Então, ou seja, isso é uma primeira palavra para descrever em questão da gente como membros do corpo de Cristo, né? Ou seja, primeiro cristão. Agora nós vamos falar em questão de irmãos, né? Um dos textos que muito me chama a atenção, né? Em questão de irmãos, nós vemos lá no livro de... na carta aos Hebreus, capítulo 13, né? Nós vemos que no capítulo 13, versículo 1, nos fala assim, permaneça no amor, permaneça o amor fraternal, né? Então, às vezes a gente chama muitas pessoas assim, o irmão, ou irmã, né? Ou seja, isso é uma colocação que a gente vê que a gente tem o quê? O mesmo pai, né? Por isso, ou seja, que a Bíblia aqui em Hebreus nos mostra, né? Nós devemos viver em amor fraternal, ou seja, nós temos o mesmo pai, nós devemos viver na mesma comunhão, na mesma fé, no mesmo propósito. Então, algo também que nos fala muito em questão disso, nós vemos a carta de Paulo, né? Escrito a Filemon, né? Nós vemos o caso de um escravo chamado Onésio, né? Que simplesmente tinha fugido para Roma, e nós vemos que Paulo simplesmente escreve essa carta e fala em questão de, fala a Filemon, né? Não viesse tratar Onésio simplesmente como um escravo, mas que viesse tratar ele como um irmão. Né? E nós vemos que antigamente duas condições para uma pessoa se tornar escravo era o quê? Primeiro, uma derrota militar, e a segunda simplesmente por dívidas, né? Ou seja, então Onésio a gente vê que simplesmente se tornou escravo do seu senhor Filemon, mas o mesmo fugiu, né, para Roma, e chegando em Roma, Paulo simplesmente pregou o evangelho para Onésio, e Onésio simplesmente reconheceu, né? Nós vemos na carta de Paulo, Paulo escrito a Filemon, do versículo 10 em diante, nós vemos não somente a aceitação de Onésio em questão do evangelho, mas nós vemos também que Filemon era um recém-convertido, e Paulo escrevia essa carta, né, para que simplesmente Filemon, como um cristão que veio a conhecer o evangelho há pouco tempo, viesse perdoar não somente Onésio por ter fugido, né, porque antigamente nós vemos que o escravo, se ele fugisse do seu senhor, se o seu senhor capturasse o mesmo, ou seja, o seu senhor, ele teria que pagar com a sua própria vida, porque ele simplesmente estava roubando, ou seja, a sua própria vida que pertencia ao seu próprio senhor. Então Paulo começa a falar nessa carta, e falando a Filemon que viesse tratar Onésio, né, como se fosse o seu próprio, como se fosse, né, que ele viesse tratar ele como se fosse um irmão. Ou seja, e Onésio e Filemon, como um verdadeiro cristão, que realmente Filemon viesse ter nascido de novo, Filemon teria que viver uma prática cristã, e na sua prática cristã ele teria que perdoar o seu escravo, né, Onésio. Então Paulo simplesmente escreve essa carta a Filemon, né, nos mostrando em questão de irmãos. Então por isso que não somente nós temos o mesmo pai, né, ou seja, nós vemos que as próprias cartas de Paulo, igual o exemplo que nós falamos aqui em questão de Filemon, né, a gente vê aqui no Evangelho de João 13, versículo 15, fala em questão, né, das pessoas conhecerem que realmente nós somos discípulos de Deus, né, por causa de nós vivemos numa verdadeira fraternidade como irmãos, né. Então a igreja em si, ela tem que viver, né, nessa verdadeira comunhão, né, e uma das palavras que descreve em questão dos membros da igreja, que nós somos irmãos uns dos outros, né. Então por isso que você tem que tratar o seu irmão, a sua irmãzinha bem, né, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Um exemplo clássico disso foi aquilo que a gente falou aqui, né, em questão de Filemon e Onésio, né. Nós vemos que simplesmente Filemon tratou, né, Paulo tratou dessa carta dando um exemplo e mostrando que Filemon deveria viver uma prática cristã, perdoar o seu escravo. Então, ou seja, muitas das vezes nós vivemos hoje na sociedade, vemos isso até mesmo dentro das nossas igrejas, irmãos, né, que simplesmente guardam mágoas uns dos outros, né, e essa raiz talvez de amargura vai causar uma morte espiritual para aquela pessoa, porque simplesmente ela não consegue perdoar algo que aquela pessoa praticou e fez contra a outra, né. Então, ou seja, um dos exemplos clássicos disso nós vemos, né, no Evangelho, Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7, né. Então, como cristão,
nós temos que perdoar. Mas a gente sabe que algumas pessoas, muitas das vezes, nos tiram, né, a paciência, mas devido a elas nos tirar a paciência, nós sabemos que mesmo como cristão, nós temos que perdoar essas pessoas, nós temos que viver uma verdadeira prática de comunhão, de verdadeira comunhão com os nossos irmãos e procurar vivermos mais como igreja. Hoje nós temos um princípio que nós estamos vendo na nossa sociedade, né, que muitas pessoas hoje, né, tanto na igreja como na nossa sociedade, elas se aproximam somente daquelas pessoas que têm algo para oferecer a elas, né? Então, como igreja, nós vemos que, nós falamos muito semana passada, né? Nós devemos viver uma verdadeira coenia e a verdadeira coenia em comunhão, tanto uns com os outros, em questão da mutualidade, em questão da partilha, né? Isso é algo que a gente tem que desenvolver na nossa piedade, na nossa vida cristã. Isso vai nos mostrar que realmente nós somos irmãos uns para com os outros. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me ouvindo, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês têm uns irmãos, né? Tanto irmãos assim de sangue, né? Como também irmãos em Cristo, né? Então, ou seja, cada um de vocês sabe como vive, né? Uma família, um pai, filho, né? Tem os seus irmãos ali, às vezes alguma discussão, às vezes alguma injustiça, acontece alguma coisa, mas nós temos que o quê? Perdoar. E de repente nós temos uma discussão com os nossos irmãos de sangue, né? Nós temos que ir lá, reconciliar com eles, pedir perdão, mesmo às vezes nós não sendo um ofensor, mas como um princípio assim, como cristão, nós temos que vivermos isso no meio da igreja, né? E a Bíblia nos fala em questão disso, né? Que às vezes a gente vai ofertar, né, na casa do Senhor, que às vezes a gente tem algo contra um irmão, né? Ali a gente tem que deixar primeiramente a nossa oferta ali, de pé, antes de oferecer o altar e reconciliar com aquele irmão. Muitas pessoas, às vezes, elas têm as suas orações impedidas, né, dentro da igreja porque simplesmente guardam mágoa. Às vezes de um irmão que simplesmente falou mal de você, que te caluniou, né, que falou mal, que degrediu a sua imagem, que falou mal, que deu um falso testemunho contra você. Né? Você não precisa simplesmente guardar aquela mágoa, né? Ou seja, você tem que simplesmente ali acertar com aquele irmão ou com aquela irmã e pedir tanto perdão, né, àquela pessoa e procurar viver em paz, né? Isso é um princípio bíblico, né, que a Bíblia chega a nos ensinar. Então, como irmãos, nós temos que vivermos, né, uma verdadeira fraternidade como cristão. Então, isso também é uma das palavras que define a questão da gente como membros, né, do corpo de Cristo, né? Então, ou seja, nós somos irmãos uns para com os outros, porque nós temos o mesmo Pai. Nós somos irmãos, né? E Paulo fala em questão disso nas suas cartas, nos ensina, né, a vivermos e exercermos isso na nossa própria vida cristã, porque nós sabemos que como cristão, nós sabemos que toda a Bíblia ela é aplicável à nossa vida, para nos ensinar, para nos instruir, nós sabemos que ela é como se fosse uma regra de prática de fé e de conduta, né? Ou seja, eu não tenho que amar meu irmão somente de palavras, mas eu tenho que amar meu irmão de obras, né? Que amar de palavra é muito fácil, né? Muitas das vezes a gente encontra com pessoas na rua pedindo esmola, pedindo alguma coisa, é muito mais fácil a gente abrir a janela do nosso carro, né? Tirar uma nota de R$2 e dar àquela pessoa, e em vez de simplesmente, às vezes, nós procurarmos, né? Não estou falando em questão de procurar uma pessoa, em questão de tentar sanar um problema, não. Mas estou falando assim, que é muito mais fácil nós pegarmos, né? Tirarmos uma nota de R$2 porque nós queremos ele livre daquela pessoa, né? Ou seja, mas isso dentro da igreja não funciona, né? Ou seja, isso não funciona, Cristo não nos chamou para isso, Cristo nos chamou para sermos diferentes. E para sermos diferentes, nós temos que exercer a verdadeira piedade cristã. Isso nós exercemos somente o que? Na prática, né? Perdoando, vivendo em amor, vivendo em fraternidade, comunhão para com os outros, né? Hoje, uma das coisas que muito tem atrapalhado no meio do corpo de Cristo, né? No meio da igreja em si, é a falta de comunhão dos membros uns para com os outros, né? E Paulo chega a falar um pouco sobre isso, em questão de partitarismo, né? Nós vemos que hoje, por exemplo, dentro de muitas igrejas há um partitarismo, né? Então a gente vê isso de uma forma que, nesse partitarismo, que simplesmente as pessoas vivem, né, em desunião, né? Ou seja, um grupinho A, grupinho B, grupinho A, grupinho B, né? Cada um fazendo alguma coisa distinta, né? E não vive numa verdadeira comunhão, porque é o que? É um partitarismo, né? E se porventura tem isso em algumas igrejas, que alguns líderes que estão nos ouvindo neste momento, né? Repreenda isso, não deixa que isso cresça dentro da sua igreja, não, tá? Vamos adiante. A igreja é a família de Deus, né? E por isso seus membros se chamam uns aos outros de irmão ou irmã, né? Nisto conhecemos o amor de Cristo,
que deu a sua vida por nós, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos, né? Talvez alguns estão perguntando assim, mas eu não consigo conviver com aquele irmão, né? Ou seja, irmãos, é uma das coisas que a gente fica um pouco preocupado, né? Nós vemos que muitas pessoas guardam esse ódio, esse rancor, né? E isso tem que ser tirado para fora, né? Isso aí são assuntos que hoje, né? Uma das coisas que a gente precisa muito criar, né, no meio das igrejas, uma escola de discípulo, uma escola de maturidade, né, uma escola que as pessoas venham crescer, né, em questão da piedade, em questão da fé, em questão da conduta, né? E a carta de Paulo, escrita ao Timóteo, a Tito, ela nos mostra muito exemplos de características de viver como cristão. Não é somente em questão da carta, de ser uma carta pastoral, de ser cartas pastorais, né? Dirigida a pastores como Timóteo, como a Tito, né? Mas também nos mostra ali 20 características de vivermos uma vida verdadeiramente cristã, né? Ou seja, o falso evangelho que hoje a gente está vendo, né? No meio das pessoas, no meio de algumas igrejas que diz até mesmo neotestamentárias, né? Que realmente vivem o evangelho de Deus, mas simplesmente não ensinam, né? Ou seja, é muito mais fácil às vezes você lançar uma determinada campanha, lançar uma determinada coisa na igreja, em vez de você lançar um ensinamento, né? Ou seja, porque é algo que as pessoas talvez não querem aprender, porque à medida que elas aprenderem a Bíblia, elas vão ser libertas, né? Ou seja, não vai ser um culto de libertação, não vai ser um culto de campanha que vai libertar essa pessoa. O que vai libertar a pessoa é a palavra de Deus, né? Nós vemos isso no Evangelho de João, né? 8,32, que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos isso no profeta Oséias, por exemplo, falando, vinde e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Né? Ou seja, como você conhece a Deus? Através da palavra. Jesus também chega a dizer na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, santifica-os na palavra, a sua palavra é verdade. Nós vemos um salmo, né? Salmo 119, por exemplo, é um salmo todo dedicado à palavra. E o salmo ele pega e mostra em questão da libertação da pessoa através de quê? Da palavra. Né? A gente vê que o salmo 119 é praticamente um culto à palavra. Né? Então, ou seja, é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que traz a transformação na vida da pessoa. Não é muitas das vezes a pessoa querer, né, criar um determinado tipo de segmentos, né? Até mesmo tentar apelar pelo lado do espiritismo, né? E tentando apelar por algumas coisas que a Bíblia não ensina. Nós vemos uma passagem só na Bíblia que fala que Jesus simplesmente consultou um demônio, né? Nós vemos várias igrejas aí, né? Foi simplesmente consultando demônios, né? Expondo a pessoa em público, expondo as pessoas em certos rituais ali, e aquilo ali automaticamente a gente não vê nenhuma base bíblica para isso, para você criar uma doutrina em cima de uma prática de uma libertação, de uma prática disso, daquilo, né? Ou seja, na realidade as pessoas vão ser libertas, elas vão ser transformadas pela pregação do Evangelho. Né? É isso que os apóstolos estavam preocupados, né? Com a pregação, com o ensino, que as pessoas viessem ensinadas na verdadeira maturidade da piedade cristã através de quê? Da Bíblia. Né? Ou seja, a Bíblia que transforma. Né? Muitas das vezes nós temos que tirar certas práticas de judaísmo, né? Nós vemos que isso foi empregado em algumas igrejas neopentecostal, né? Ensinando certos segmentos, certas coisas que estão fora do que a Bíblia ensina. E às vezes a gente ouve, né, alguns líderes ignorantes, né, por não conhecer a Bíblia, pegar e falar, não vou aplicar isso às vezes nas nossas igrejas não, porque isso não dá público, né? Ou seja, nós não somente em questão de dar público, mas também em questão de entrar renda, né? Ou seja, mas é um ensinamento que muda as pessoas, né? É um ensinamento que muda. Nós vemos que a gente chega à nossa vida, né? Nós passamos por várias faixas etárias, nós aprendemos lá no ginásio, aprendemos, né, no jardim de infância, ou seja, isso veio trazendo educação para a nossa vida. Então nós, como cristãos, automaticamente nós vamos crescer através do ensinamento das Escrituras. Tá? Nós não vamos crescermos em certas práticas, em certas condutas de práticas que eram praticadas lá no judaísmo, né? E algumas práticas que estão tendo em alguns certos segmentos aí chamado neopentecostal, né? Que simplesmente preocupa com muito movimento, preocupa com muitas coisas aí, não preocupa em ensinar o povo a Bíblia, né? Ou seja, o povo precisa o quê? Ter aberto a Bíblia em suas mãos e aprender, né? Ouvir a respeito da Bíblia. Nós vemos isso, o que aconteceu isso foi muito na Idade Média, né? Em questão dos reformadores, nós vemos em questão de Martinho Lutero, simplesmente correndo atrás para o quê? Ensinar o povo a Bíblia e colocar
a Bíblia na linguagem para que o povo viesse a entender. Então, ou seja, hoje o povo, eles estão sendo escravizados, né, por certos falsos segmentos aí que se dizem evangélicos, que se dizem igrejas evangélicas, quando na realidade não se preocupa com a prática de ensinar a Bíblia às pessoas, né? Então, ou seja, é muito mais fácil você lançar qualquer coisa, né, procurar certos movimentos quash, né, procurar certos movimentos aí que simplesmente não ensinam o povo a Bíblia. O povo está sendo escravo. O povo está simplesmente, né, sendo escravo como se fosse na Idade Média, né, em que as pessoas viviam em troca de indulgências por perdão de pecado, vivia em troca de relíquias, né, da igreja, pedaço da cruz de Cristo, pedaço dos ossos dos apóstolos, né. Então a gente está vendo isso hoje no meio das nossas igrejas, né? Muitas pessoas estão falando água do Rio Jordão, nós vemos pessoas falando em questão do Monte das Oliveiras, né? Trazendo galho de folha de oliveira para a pessoa ser abençoada, ser liberta, rosa de Saron e outras coisas aí, né? Isso aí tudo é prática contrária, né, dos ensinamentos bíblicos. Então, ou seja, se você procurar realmente conhecer a Bíblia, conhecer realmente a pessoa de Deus através da Bíblia, a sua vida vai ser completamente transformada. Você vai ser uma outra pessoa, né? Então vamos lá, mais adiante. Terceiro aqui, palavras que descreve simplesmente a igreja como uma das figuras em questão de membros do corpo de Cristo, são crentes fiéis, né? A fidelidade nossa a Deus, ela reflete no nosso lar. A nossa fidelidade a Deus, ela simplesmente, né, reflete na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, né? Então, ou seja, nós temos que sermos crentes fiéis, né? Será que realmente, na prática de ser crente em Cristo, será que realmente nós estamos sendo fiéis a Deus em tudo? Na nossa vida, no nosso ser, na nossa casa, na nossa família, né? Então, ou seja, nós vemos que Paulo simplesmente escreve a Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 12, nos fala em questão de Paulo falando a Timóteo, ensinando, né, instruindo esse jovem pastor, né, que deveria simplesmente ser fiel na pessoa de Deus, né? E Paulo chega a dizer a Timóteo, Timóteo, apesar de você ser jovem, não despreza a sua mocidade, Timóteo. Seja exemplo aos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, né? Ou seja, Paulo estava dizendo isso a esse jovem Timóteo, né? Que não era para ele desprezar a mocidade, né? Que não era para ele desprezar a mocidade, que deveria ser exemplo aos fiéis na palavra, né? Ou seja, hoje, irmãos, a gente está precisando ser exemplo para essa turma nova que está chegando aí, né? A gente está precisando ser exemplo, mostrar, né, para essa nova geração que está chegando aí. Qual o legado que às vezes a gente está deixando para a mocidade da igreja? Será qual o legado que nós estamos deixando para esses jovens que estão chegando, para os recém-convertidos dentro da igreja? Será qual o legado que nós estamos deixando até mesmo para a nossa família? Né? Será que nós estamos deixando um legado ruim? Será que as pessoas estão deixando um legado que realmente elas venham amadurecer e crescer na pessoa de Cristo? Né? Então Paulo, né, como era um pai na fé de Timóteo, Paulo simplesmente estava adestrando Timóteo, para que ele viesse viver uma verdadeira piedade, um verdadeiro cristão que não somente conhecesse a Deus na sua mocidade, mas que seu ministério viesse a ser um ministério frutífero, um ministério que fosse frutífero, um ministério que realmente ele exercesse a piedade e a vida cristã dele. Então, ou seja, nós como cristãos, será que nós estamos sendo fiéis a Deus, né? Será que nós estamos nos guardando, né? Será que realmente a nossa vida está condizendo com aquilo que as Escrituras nos diz, né? Então, ou seja, a gente tem que ser fiel, né, a Deus, né, na palavra, né? Isto é uma maneira de falar de conversão diária. Os crentes são fiéis, não devem ter conversas impuras, vazias, né? Antes, as suas palavras devem ser temperadas com graça, com bondade, com amor, com poder, dando assim bons testemunhos da pessoa de Cristo, né? A gente vê que hoje, né, no meio das pessoas, até mesmo dentro da igreja, em questão de palavra, em questão de procedimento, em questão de vida, né? Nós vemos que, por exemplo, há muitos cristãos que contam piadas imorais, que há muitos cristãos que se dizem, se é realmente cristão, né? Talvez ainda dá oportunidade para você mudar de vida, né? Dando simplesmente no procedimento com conversas impuras, né? Com palavras vazias, falando palavrão, né?
enquanto a gente vê que a Bíblia é contra esse tipo de conduta cristã, né? Será que você fala palavras vulgares? Será que você fala palavrão, né? Será que você se envolve com fofocas, com maledicências, né? Será que você compactua com zombarias, com conversas imorais, né? Ou seja, será que você é somente cristão no seu procedimento dentro da igreja, né? Dentro da sua casa, talvez a sua vida não condiz com aquilo que você aprende da igreja, com o seu pastor, ou talvez o diácono ou missionário da sua igreja talvez te ensina, né? Ou seja, será que realmente na palavra você tem dado um bom testemunho da pessoa de Cristo? Né? E como crentes fiéis também, a gente vai ver aqui no procedimento, né? Expressar fidelidade no estilo de comportamento, né? Hoje a gente vê a maneira ideal de viver conseguida quando nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus, né? As suas virtudes como pureza, santidade, vários outros aspectos são o que? Frutos do Espírito, né? Ou seja, será que o meu procedimento diário, né? Será que na minha vida, na minha faculdade, onde eu estudo, ou no trabalho, na empresa, né? Ou será que como cidadão eu cumpro as leis de trânsito? Será que como cidadão eu pago o imposto de renda, né? Ou não faço nenhuma falcatrua, coloco o nome de uma segunda ou de uma terceira pessoa para me requerer um pouco mais a minha restituição de renda, né? Será que como é o meu procedimento no meio dos meus vizinhos, né? Será que realmente no meio dos meus vizinhos, no bairro onde eu moro, será que eu realmente expresso a pessoa de Cristo no meu procedimento diário? Será que realmente eu tenho sido um verdadeiro cristão? Tenho me parecido com o meu mestre? Será que automaticamente eu uso meu dinheiro da maneira correta? Será que realmente eu procuro fazer aquilo que é certo, né? E muitas das coisas que hoje vão deixar muitos cristãos de fora, né, do reino de Deus, vão deixar de encontrar com a pessoa de Deus, é o achismo, né? E antes era o nada a ver, hoje é o achismo, né? Hoje a gente vê na nossa sociedade, né, no momento que nós estamos vivendo em questão de pandemia, né, muitos pegaram um gancho disso para não congregar, para não ser apacentado, né, pelas suas igrejas, pelos seus pastores, e automaticamente eles, né, são pastores de si mesmos, né? Eles mesmos se lideram, eles mesmos se governam, né? Eles mesmos se acham que são uma autoridade, né, espiritual para seguir a sua própria vida, quando na realidade, né, eles deveriam estar em comunhão com a igreja, em comunhão, né, com os demais irmãos. Então o achismo, né, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vão deixar muitos cristãos fora do reino de Deus, né? Então, ou seja, em questão da gentileza, do respeito, né, da vida diária, do seu procedimento, isso mostra muito em questão do seu caráter. Isso mostra se realmente você é uma pessoa de Cristo, se realmente o Evangelho de Deus fez mudança na sua própria vida, né? Então vamos lá em questão dos crentes fiéis, né? No amor, né? Será que a minha vida como amor, né? E será que eu amo realmente as pessoas? Será que realmente eu só amo somente de palavras, né, como o Tiago diz, ou será que realmente eu amo as pessoas em questão de obras, né? Porque falar de amor é uma coisa muito fácil. Agora, viver o amor é uma outra coisa completamente diferente, né? Aquele que ama a si mesmo, né, nós vemos que ele ama também o seu próximo. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Ou seja, eu tenho que me amar como eu amo o meu próximo, né? Nós vemos aquela passagem lá em Mateus 22, 37, né, do versículo 39, fala, né? Nós devemos amar o próximo como nós mesmos, né? Ou seja, será que eu, assim como eu me amo, quero ver meu corpo bem, não quero me machucar, será que realmente da mesma forma que eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, eu amo as pessoas, né? Será que isso realmente tem condizido com a minha vida, com a minha conduta cristã, né? Será que o amor tem sido prática da minha própria vida? Nós vemos que uma carta que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, que foi inspirado tantos livros, né? Foi inspirado até mesmo filmes, né? Mostrando em questão do amor, né? Nós vemos que hoje, né, em questão do amor, quando a gente fala, isso algumas pessoas acham que é conversa talvez de mariquinha, acham que é conversa de pessoas pessoas bobas, que não existe mais isso, né? Quando na realidade o amor ele deve ser praticado, ele deve ser exercido, né, na nossa própria vida, nas nossas próprias atitudes, como nós amamos as pessoas mais velhas, como nós amamos nossos filhos, como nós amamos o nosso cônjuge, né? Isso vai nos mostrar que realmente nós somos crentes fiéis, né? E nisso as pessoas vão ver, né, que nós somos crentes fiéis a Deus, né? Aquilo que o Evangelho de Mateus diz, né?
no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, nos fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Né? Ou seja, será que como crentes fiéis, será que realmente nós amamos? Será que realmente nós gostamos das pessoas como nós gostamos de nós mesmos? Né? Isso fica de reflexão para você hoje nessa noite. Na pureza, né? Em questão de pureza, a gente vê que quando Cristo ele pegou em questão de vários assuntos, mostrando em questão do adultério, mostrando em questão da própria vida e conduta cristã, Cristo falou não somente em questão da prática, literalmente do pecado, na prática literalmente do adultério, né, mas Cristo simplesmente queria que eles viessem ter uma mudança do interior. É aquilo que Jesus fala, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Né? Muitas pessoas acham que simplesmente o pecado é propriamente o ato cometido. Né? Quando na realidade o pecado ele pode vir pela faculdade mental, ele pode vir pelas próprias práticas, o próprio pecado. Né? Ou seja, o pecado ele pode ocorrer de diversas maneiras. Ah, mas eu estou sendo tentado. Né? A tentação não é... A tentação ela passa a ser pecado quando você cede a sua tentação, né? Ou seja, antes você sendo tentado, Deus também o que proverá um escape para você ser livre daquele pecado, né? Então, ou seja, ser cristão é algo que vai requerer tempo de você amadurecer com a pessoa de Cristo, né? Ou seja, você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura, mas a regeneração você vai ser regenerado, ser transformado pela palavra, né? Então, ou seja, a santificação é algo que você vai viver diariamente na sua vida, né? Isso é algo que vai mudar. Então, ou seja, não somente em questão do ato, do próprio praticado, né? Em questão da pureza. Como cristão, nós temos que vivermos puro, né? Em questão de casais, por exemplo, né? Nós temos que viver a nossa relação, né, com a nossa esposa da maneira mais pura, né? Da maneira de um conceito bíblico que a Bíblia nos ensina, né? Não é porque nós somos casados que nós podemos fazer tudo que nós podemos, tudo que nós queremos, né? De práticas ilícitas do que aquilo que a Escritura foi colocado e proposto diante de nós. Né? Não é questão de você ser jovem, estar namorando, que você tem que dar liberdade ao seu namorado ou à sua namorada simplesmente para praticar, né, o ato sexual antes do casamento. Né? Isso aí é uma forma de impureza. Então, ou seja, a nossa pureza ela tem que ser um padrão alto. Né? E Paulo fala em questão da igreja, né, que assim como ele tem um zelo pela igreja para preparar ela como uma noiva pura para entregar ao seu marido, né? Paulo nos mostra em questão de pureza, né? Paulo nos mostra não somente em questão da pureza física, mas a pureza mental, né? Vamos ler na carta de Paulo escrita aos irmãos de Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 8, Paulo fala muito em questão dos pensamentos, né? Algo que precisa ser trabalhado. Nós sabemos que todos os momentos da nossa vida nós somos atacados por diversas coisas, né? A mídia, nós vemos as redes sociais, né? Os sites, muitas das vezes que nós navegamos, né? Isso aí também influencia na nossa vida, né? Conteúdos, né? Se você é cristão, está tendo problema com pornografia, está tendo problema com outras coisas que tem te proposto, né? A levar ao pecado, você tem que cortar isso da sua vida, você tem que tirar isso da sua vida. É aquilo que Paulo diz, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas eu vou deixar ser dominados, né? Porque é uma das coisas que a gente vê, irmãos, que há sempre duas portas diante de nós, né? Nós vemos que há a porta do pecado, né? Nós vemos isso no caso de Abel e Caim, né? E simplesmente Deus falou, né, com Caim, ó, se você for fazer o mal está à porta, cabe você o quê? Dominar a ele, né? Ou seja, nós vemos o quê? A porta é para fazer o mal, nós vemos também a porta para fazer o bem, né? Ou seja, Cristo sempre batendo no nosso coração, querendo que a gente vai sempre fazer o bem, mas na realidade a gente vê que o mal, né? E por nós sermos imperfeitos por causa da consequência do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, isso veio nos trazer grandes consequências, até nos nossos dias de hoje, né? Por isso que nós somos justificados pela fé, pela pessoa de Cristo, né? Então deixa eu achar aqui Filipenses 4:8, né? Para os irmãos a gente entender aqui em questão de pureza, né? Que a pureza é um conceito de não somente em questão do próprio ato físico, né? Mas também em questão de próprios pensamentos, né? Em questão de pensarmos, em questão da nossa vida, da nossa mente, né? Ser guiada, ser direcionada por Deus, ser direcionada
ser direcionado pela nossa própria vida cristã, né? Então Paulo diz assim, ó, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, né? Ou seja, nós temos que ter pureza no nosso pensamento, né? Você pode ser tentado, né? Lógico que todos nós somos tentados a todos os momentos da nossa vida, mas ceder à tentação passa a ser pecado na nossa vida. Então, por isso que como cristão nós temos que estar cheio a cada dia da pessoa de Deus. Nós temos que enchermos do Espírito de Deus. Nós temos que enchermos da palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida diária de comunhão, de leitura bíblica. Temos que ter temos que ter a nossa vida dirigida por Deus a todos os momentos. Nós temos que estar em comunhão com os outros membros do corpo de Cristo. Nós temos que estar na escola dominical para aprender a palavra de Deus. E assim por diante. É nisso que vai ser tratado a nossa vida, vai ser tratado o nosso caráter diariamente na nossa vida diária com a pessoa de Cristo, né? Então isso aí nós somos o quê? Crentes fiéis. Agora vamos ver algo muito interessante. A Bíblia nos mostra em questão de peregrinos. São algumas palavras que descrevem os membros da igreja, né? Então em Hebreus, né, para a gente falar um pouco em questão de peregrinos, Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, vamos falar um pouco a respeito desse assunto, tá? Nos diz assim, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar de Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, por que todo cristão fala muito em questão de céu? Né? Por que muito cristão fala de céu? Porque a nossa pátria, meus irmãos, não é aqui, a nossa pátria é no céu. É aquilo que Jesus, né, fala, né, que foi nos preparar um lugar para onde ele estiver, também nós iríamos estar. E nós vemos aqui em Hebreus, né, o escritor em Hebreus falando em questão da preparação deste lugar. Então, ou seja, nós vemos o que? Uma comprovação que, como cristão, nós estamos aqui somente de passagem. Nós vemos o exemplo disso, né, que o povo hebreu simplesmente lá no Egito, ou seja, não era o lugar deles, né? Eles eram peregrinos numa terra estranha. Então, como cristão, nós estamos aqui, meus amados, somente de passagem. O nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Então, ou seja, aquilo que o Paulo fala, né, que a leve momentânea tribulação da nossa vida não pode se comparar com a glória futura de coisas que são reveladas, que há de nos ser reveladas, né? Então, como cristão, vale muito a pena, né? Às vezes nós dizemos não para o pecado, vale a pena nós dizemos não pelas coisas erradas, vale a pena a gente dizer para que Deus venha tratar do nosso caráter, venha tratar do nosso comportamento, do nosso mau gênio, né? Então, ou seja, por causa disso, meus irmãos, nós temos que vivermos aqui somente de passagem, né? Ou seja, eu estou aqui somente de passagem, eu vivo aqui, mas eu não pertenço aqui, minha pátria está lá no céu, né? Então, por isso que a gente vê que a gente, como cristão, a gente fala muito em céu, a gente fala muito em arrebatamento, a gente fala muito em Deus, fala muito na Nova Jerusalém, falamos muito na pessoa de Cristo, né? Então nós vemos isso por causa de que nós somos cristãos. E o cristão que ele não tem desejo e ele não tem vontade, né, de ir para o céu, né? A gente fala não que são aquelas pessoas amarguradas, né? Aquelas pessoas que querem, às vezes, dar cabo não somente a sua própria vida, ou talvez são neófitos na fé, são fracos, né, e não conseguem ver que talvez o sofrimento que ela está passando, né, alguns porque Deus às vezes está moldando, forjando o caráter delas, né, e alguns simplesmente porque Deus está permitindo para que o nome dele fosse glorificado da vida dessa pessoa, né. Então muitas pessoas às vezes pedem a morte para si, né. Então, ou seja, não é questão disso, meus irmãos, né? Nós temos que ter anseio pela volta, pelo retorno de Cristo, nós temos que ter anseios, né, de encontrar com o Senhor, né? Isso é algo que todo cristão ele tem que ter esse anseio, né? E quando o cristão ele não tem esse anseio, ele deva reaver a sua vida com Deus, né? Ele deva reaver a sua conduta, se realmente a sua vida está condizendo com aquilo que o Evangelho, né, está dizendo, com aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. Então, todos nós que somos cristãos, nós temos anseios do céu. E se nós olharmos as cartas de Paulo escritas aos Tessalonicenses, né, se nós pegarmos o conteúdo ali e estudarmos, nós vemos que os cristãos de Tessalonicenses, que eram um modelo para outros crentes,
Eles pararam todas as suas atividades a tal ponto de Paulo chegar a escrever, né? Que aquele que não trabalhar também que não coma. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque eles estavam tão afoitos em questão da volta de Cristo, eles pararam as suas próprias atividades, né? Ou seja, como cristão, nós estamos aqui somente de passagem, nós somos peregrinos. Nossa terra aqui não nos pertence, né? Ou seja, Deus tem o quê? Uma terra melhor para nós, né? Aquele texto que algumas pessoas usam lá em Isaías, né? Se ouvides a minha voz, comereis o melhor dessa terra, né? Aquilo ali é um texto que a gente vê que as pessoas usam para aplicar em questão de coisas terrenas aqui. Lógico que Deus, né, não vai nos deixar faltar, Deus não vai deixar nada faltar para a nossa vida. Ele sempre vai trazer um província, vai trazer recursos, né, e providência para a nossa vida. Nunca ele vai nos deixar faltar nada, né? Porque a Bíblia nos fala que nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão, né? E hoje nós vemos que muitos cristãos pegam determinadas passagens da Bíblia para colocar para colocar na sua própria teologia como Deus tivesse que fazer algo pela vida delas, né? E a Bíblia é contra esse tipo de prática, né? Se nós somos cristãos, realmente somos nascidos de novo e a nossa vida condiz com a pessoa de Cristo, nós estamos aqui só de passagem, irmãos. E hoje é muito triste, né? Nós vemos em questão de muitas igrejas, né? Preocupada se envolvendo com corrupção, com politicagem, com partidarismo, né? Isso é algo que nos deixa muito triste, em vez da igreja simplesmente se preocupar com a divulgação, com a pregação do Evangelho, edificar os irmãos na fé, e simplesmente levantar novos trabalhos, trabalhar com missão, trabalhar com divulgação do Evangelho, eles estão se preocupando muito com politicagem, muito com partidarismo, né? Quando na realidade a maior missão da igreja é o quê? Pregar o Evangelho. E nós vemos isso em duas grandes ordenanças, né? Que Deus pega e fala em Mateus na grande comissão, né? E de ensinar o Evangelho, né? Pregando a toda criatura, né? Então a gente vê o quê? Uma ordenança de Cristo, né? Então tem muitas pessoas preocupadas com partidarismo, né? Dentro da igreja, achando que minha igreja é melhor do que de A, minha igreja é melhor do que de B, de Cicrano, né? Nós vemos muito isso hoje nos nossos dias, nós vemos isso em questão dos televangelistas, né? Nas redes, nas emissoras de TV aí, né? Se preocupando com muito isso, quando na realidade nós somos peregrinos, estamos aqui somente de passagem, né? Ou seja, Deus tem algo de melhor para a nossa vida. Para a gente acabar aqui e concluir, uma das palavras também, né, que define os membros da igreja, servos, né? Vocês lembram aquela passagem que Jesus Cristo pegou e disse, né? Que ele não veio para ser servido, mas que ele veio para servir e dar a sua vida para muitos, né? Ele estava ali descrevendo em questão de nós como igreja, né? Como membros do corpo de Cristo, que nós deveríamos o que? Servir, né? Mas servir com o quê? Uma forma de sermos generosos, sermos bondosos com as pessoas, sermos amorosos, sermos verdadeiramente cristãos, tá? Se você é um cristão que simplesmente a sua vida não condiz com o amor, com a bondade, com a misericórdia, com a compaixão de Deus, automaticamente, meu irmão, eu te convido você a nascer de novo, tá? Esse novo nascimento não é um nascimento da água, não. Esse novo nascimento, ou seja, é um nascimento espiritual. Ou seja, aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Eles precisam ser tratados pelo Evangelho, precisam ser mudados pelo Evangelho. Tá? Então, hoje a gente vê nos nossos dias que também questão de uma falsa liberdade, né? Hoje muitas pessoas acham que foram salvos e por elas ser salvas, elas não precisam viver uma vida diária com a pessoa de Cristo, com a comunhão, né? Com a igreja, não precisam viver em comunhão com a pessoa de Deus, automaticamente elas gostam de uma falsa liberdade, né? Uma falsa liberdade cristã, né? Quando na realidade essa falsa liberdade é uma escravidão, né? Que não existe, né? Nós, ou seja, como cristãos nós temos que vivermos de acordo com como Cristo viveu, né? Como Cristo viveu. Então, como servos, nós temos que procurar, né? Servirmos como o próprio Senhor nos serviu. Nós temos que deixarmos exemplos como servo, né? E nós temos que fazer, né? Como o próprio servo faz, uma forma de quê? De servir. Hoje, na atualidade, né? Muitas pessoas têm um conceito como servo como se fosse um conceito de inferioridade, né? Quando na realidade nós temos o exemplo de Cristo lavando os pés, né? Dos seus discípulos, dando um exemplo de humildade. Ele mesmo, né? Como Senhor da igreja, como o próprio Senhor da igreja, ele nos mostrou um exemplo de humildade, um exemplo de servo, né? Então, uma das coisas que muitas pessoas colocam em questão da servidão, colocam como um estado de humilhação, tá? Ou seja, quando você está fazendo algo de bom para a igreja, algo de bom
para os irmãos, algo de bom para o ministério, é como se você estivesse servindo ao próprio Deus, tá? E tem muitas pessoas hoje que talvez não querem servir, mas elas querem ser vistas, né, por outras pessoas, porque isso, às vezes, a gente vê muito hoje nos nossos dias, né? Quando talvez a pessoa é chamada ao ministério, chamada a algo para fazer para Deus, elas querem mais ser servidas do que servir, né? Nós vemos um exemplo de Cristo lavando os pés dos seus discípulos, tá? Que Deus abençoe os irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração aqui de agradecimento, tá? Que Deus abençoe cada um, né? Que semana que vem nós vamos estar tratando continuação desses assuntos, tá? Vou estar fazendo uma oração para a gente encerrar aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento te agradeço ao Senhor pela vida de cada um, te agradeço ao Senhor, meu Deus, por ter nos dado esses momentos aqui para estarmos, meu Deus, degustando um pouco da tua palavra, transmitida aos teus filhos e às tuas filhas, e te peço, meu Deus, que abençoe cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.